Boa noite. Boa noite. Estamos aqui com o Marcelo Brilhante, que é o executivo da Noblesse, o diretor da equipe Noblesse. E Brilhante, como você é como executivo da Noblesse, gostaria de saber de ti assim, como foi que a sua trajetória profissional, você iniciou como corretor ou no ramo imobiliário. Perfeito. Iniciei, o meu Cresci é bastante antigo aí, né? O meu Cresci é de 89, já faz algum tempo, já tenho uma estrada aí de histórias no ramo imobiliário, né? Então eu comecei bastante novo, 16, 17 anos, eu era office boy de uma imobiliária que trabalhava no nosso litoral gaúcho. Sim. Então eu via aqueles corretores trabalhando, ganhando dinheiro, eu digo, é isso que eu quero para mim, né? E sem dúvida, fui me dedicando, aprendendo a trabalhar e trabalhava realmente na praia, né? No litoral do Imbé, no início do Imbé e Tramandaí ali. Então iniciei lá. Uns anos depois, então vim a Porto Alegre, comecei a trabalhar na zona sul de Porto Alegre, trabalhei numa outra imobiliária e eu estou há 5 anos aqui na Noblesse. Comecei como gestor de equipes, né? E hoje sou o diretor comercial da plataforma de lançamentos. Perfeito. O Marcelo Brilhante, eu sou fã do Marcelo Brilhante. Eu gostaria de passar aqui para os colegas. Eu admiro a competência dele em gerir uma empresa como a Noblesse Brasil Brokers, uma pessoa centrada. E eu acredito que vamos ter aqui nessa conversa muita coisa que o Brilhante pode passar para um corretor iniciante como eu e para vocês aí que estão na sala de aula hoje, para poder entrar mais firme no mercado com algumas orientações. Para isso eu vou fazer algumas perguntas aqui que foi elaborada pelos nossos colegas que estamos apresentando esse trabalho. Primeiramente, eu gostaria de saber quais são as maiores dificuldades de administrar assim, uma empresa desse porte. A Noblesse, que é um nome forte aqui no mercado gaúcho, né? E agora juntamente com a Brasil Brokers. Perfeito. As dificuldades, como tu diz, realmente são inúmeras, né? Mas o grande desafio realmente nosso é tu conseguir dar o atendimento de uma imobiliária regional, sendo você uma SA. Né? Nós temos aí hoje em torno de 600 corretores. Né? Então, tu administrar isso aí e tu conseguir passar para o cliente ou para o construtor regional ou para a grande construtora aquele atendimento diferenciado que uma imobiliária pequena dá. Uma imobiliária pequena pega uma construtora e dá toda a atenção do mundo para ela, porque ela é o único produto que ela tem. Uma imobiliária como a Noblesse, né, uma SA, com todos os big players, com as grandes construtoras que nós temos, o desafio é esse, é tu conseguir dar essa atenção, este carinho para uma construtora, sendo que tu tem inúmeras outras para também atender, também dar resultado. Né? E isso se faz com foco. Né? Então, em todas as nossas lojas, nós não temos uma equipe, são 2, 3 equipes. Só nessa loja, aqui nessa plataforma de lançamento na Nilo Peçanha, nós temos 17 equipes de vendas. Né? Então, a palavra é foco. Então, eu tenho 3, 4 equipes que são focadas em Minha Casa e Minha Vida. Elas vivem aquilo ali, elas trabalham aquilo ali. Eu tenho gestores que só vendem Minha Casa e Minha Vida. O cliente sabe, o corretor sabe falar a linguagem daquele cliente. Eu tenho outras 3 ou 4 equipes que trabalham alto padrão. Tá? Elas falam, elas vivem, andam no meio de clientes do alto padrão. Então tu consegue dar o foco. Os gestores de alto padrão atendem os construtores que trabalham alto padrão. Então assim tu consegue dar o foco. E tu conseguindo, né, falando o meu desafio, né, eu sozinho pode ter certeza que não faço nada. Eu tenho gestores de produto, eu tenho superintendentes,
pessoas que tu distribui as tarefas, as funções, cada um sabe o que tem que fazer, né? Até o corretor, ele sabe a sua atuação, ele sabe o trabalho dele, o que ele tem que fazer, os compromissos dele, assim tu consegue então atender todo mundo, mas eu te garanto que o nosso grande desafio é esse, é dar atenção que a imobiliária pequenininha daria para um construtor. Sim. Eu tenho uma equipe como a tua, bem afinada e bem direcionada no segmento que ela está atuando. Exatamente. Assim, na tua intenção, qual que é a etapa mais favorável assim, para comercializar um imóvel? Acredito, assim, no caso aqui, seria do imóvel na planta, o lançamento, ou quando ele está ficando pronto. Nessas etapas, assim. Perfeito, entendi. A pergunta é relativa, tá? O ideal, eu tenho uma frase que eu tenho dito há bastante tempo, isso é importante para os corretores novos, tá? Hoje, tá, o corretor antigamente ele fazia um trabalho de chegar ao plantão, ficar sentado esperando o cliente chegar, o cliente chegava, tu mostrava o empreendimento. Sim. E estava resolvido, os caras queriam comprar ou não, ele ia embora, esse era o bom corretor, a gente tinha que estar no plantão. Hoje não, hoje o corretor tem que fazer algo a mais. Então tem uma frase que eu tenho usado bastante, ela diz assim, estamos nos antecipando à vontade de compra do cliente. Tá? O que quer dizer isso? Pô, estamos nos antecipando, é exatamente isso. A gente está ligando para clientes que não pensavam em comprar imóvel, e nós estamos oferecendo ele, em vez de ele trocar de carro no final do ano, às vezes ele fazer uma viagem, cara, investe num apartamento, pô, tu paga aluguel, em vez de pagar aluguel, mora no imóvel que é teu, tira um financiamento, eu tenho crédito em bancos aí com taxas muito atrativas, que é taxa muito mais barata que tu comprar um carro e tu está adquirindo um imóvel para ti, o carro baixa de preço, o imóvel não. Então nós estamos antecipando a vontade, a pessoa não queria comprar e está oferecendo isso. Esse é o corretor moderno. Então, sobre a tua pergunta ali, sobre imóvel na planta, em construção ou pronto, é claro que se tu conseguir convencer o cliente a comprar lá na planta, antes de começar a construir, ele tem um prazo aí de 30, 36 meses de poupança, aonde aquela entrada de 30%, que é difícil a pessoa ter para desembolsar, ela vai pagando 200, 500, 600 pila por mês e vai pagando aquela poupança. Fica mais fácil ela para adquirir. No momento que o imóvel fica pronto, tu tira o financiamento, tu te muda. Então, a maneira mais fácil de vender, teoricamente, seria essa. É claro que quando a obra está em construção, que o cliente vê o prédio levantado, pô, aquilo ali te dá segurança, essa construtora vai me entregar. É então, que ele vê o valor percebido também. Né? Ele já vai aumentar. A melhor vantagem de compra é lá na planta, né? Sim. E aí a outra colocação colocou o pronto. Óbvio, o pronto, o cara vai lá, entra no apartamento, olhou, é o que eu quero. Tá aqui meus 30%, eu vou financiar 70%. Só que hoje não é todo mundo que tem esses 30% para dar. Então, vai da vontade do cliente, mas a melhor maneira de vender realmente é na planta. Aqui eu tenho... quais são os fatores determinantes para a compra de um imóvel? No caso... Vou pedir a ajuda aqui, os universitários que tá ali, ó, o Hugo. No caso aqui, essa questão aqui, a gente colocou como fator determinante a compra de um imóvel. Não entendi bem isso. Vamos lá, vamos ver. Em relação ao cliente, então, acho que é essa a pergunta, tá? Qual é o fator que determina a vontade do cliente comprar? Tá? Isso é relativo, então esse é um grande desafio do corretor, tá? É fazer uma bela entrevista do cliente, a hora que tu consegue captar o cliente, conversar com ele, entender exatamente o que ele quer, o que ele está procurando, quais são os fatores. Por exemplo, é um casal, quem é que manda? É a mulher ou o homem? Quem é que paga? É a mulher ou o homem? Então, o corretor, quando ele está com um casal de clientes novos, uma família para mostrar imóveis, por exemplo, ele tem que saber exatamente quais são esses fatores. Isso muda de cliente para cliente. De cliente para cliente. Por exemplo, tem gente que procura segurança. Não importa se o apartamento é pequeno, é grande, andar alto. Não, ele quer segurança. Então o condomínio tem que ter segurança, tem que ter guarita, tem que ter câmera. Ele está preocupado com a segurança dele.
Outros casos, os clientes estão preocupados com o bem-estar. Então tem que ter uma bela de uma sala, com uma vista do Guaíba, aqui a gente usa muito o Guaíba, uma suíte bem ampla, ele quer qualidade de vida dentro do apartamento, não está muito preocupado com a segurança. Sim. Outros querem posição solar. Cara, se a posição solar não pegar o sol da manhã, eu não compro. Então, os fatores determinantes são inúmeros, mas o desafio do corretor é justamente, no momento da entrevista, começar a entender qual é o fator determinante para o cliente. Muito bom. Só um pouquinho, deixa eu passar de lado aqui. Era uma pausa? Podemos fazer uma pausa, então? Uma pausa ali pra gente. Depois eu edito essas partes. O que... Não sei se tu quer... Vai deixar rodar? Vai deixar rodar depois desse edito? Depois desse edito. Então tá. Vamos lá. Na sua visão, como estará o mercado imobiliário nos próximos 3 anos? Visando aí que muita gente fala em bolha imobiliária, esse tipo de coisa. Qual que é a sua visão? Excelente pergunta, excelente pergunta. Realmente a mídia está começando a botar uns comentários que não são reais no mercado. Porque quando a coisa começa a ficar calma, eles começam a encontrar alguma coisa para ter graça à mídia, né? Então, assim, visão da Noblesse e aí da Brasil Brokers em termos de Brasil todo, tá? Nós estamos recém-iniciando o crescimento imobiliário, tá? Bem diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. O que é os Estados Unidos? Não foi uma crise de faltou imóvel, faltou... Não. Lá eles tinham uma lei, vou exemplificar bem rápido, que tu podia financiar em cima de um financiamento. Então aquele imóvel, tu tinha uma dívida de 200 mil, tu ia no banco, tu pegava mais 300 mil e botava em cima daquele imóvel. Então aquele imóvel valia 200 e tinha uma dívida de 500 em cima. Isso não era um imóvel, era todo o mercado americano. Quando começou a dar problema mesmo, o banco começou a retomar aqueles imóveis, o imóvel não valia para pagar a primeira dívida, quanto mais as duas. Sim. Então, isso foi um grande problema americano. O nosso não é o caso, nossa lei não exige isso. Os nossos créditos imobiliários, eles são muito rigorosos, tanto que uma pessoa tem problema de Serasa, hoje ela não compra imóvel financiado, o banco não financia. Sim. Tá? E o imóvel realmente é garantia. A construtora vai fazer o imóvel, ela tem que aprovar a planta, aprovar financiamento, e ela tem que dar garantia a um banco que vai entregar para o banco dar dinheiro para ela construir. Então tem que ter garantias reais. Ó, eu vou construir isso aqui, mas eu tenho aquele outro terreno lá que já fica em nome do banco. Se eu quebrar, tu vende, tu termina a obra. Sim. Então hoje está assim. Com o advento aí do programa do governo Minha Casa Minha Vida, está se falando que loucura, tá... Não, o mercado está maravilhoso, está se vendendo de tudo, não é somente Minha Casa Minha Vida, não é somente o econômico que está vendendo, não, está se vendendo bastante. Com isso, a roda anda. Aquele cara que morava no aluguel, comprou um apartamento, né? O proprietário daquele imóvel que tinha para alugar, ele teve que baixar um pouquinho o preço do aluguel para alugar de novo, né, para conseguir alugar. Aquele cliente que vendeu o apartamento, ele já pegou dinheiro, já comprou um maior e a roleta está andando. Inclusive, produtos de alto padrão está se vendendo e se vendendo muito bem. Com muita segurança, né, nos próximos 5, esse crescimento ainda vai continuar. Talvez não nessa velocidade, né, mas ele vai continuar crescendo, porque a demanda de imóvel é muito grande. Visto o feirão da Caixa, quantos milhões de pessoas foram ao feirão da Caixa para procurar um imóvel? Todo mundo é cliente potencial para comprar imóvel. Então, está faltando imóvel na cidade, no Rio Grande do Sul, digamos assim. Sim. E o grande trabalho do corretor eu acredito que é uma das profissões assim que eu vejo aí que vai estar entre as 3 melhores profissões no futuro bem próximo aí. Isso aí a gente está falando de 5 a 10 anos. Eu acredito nisso, em um profissional liberal bem preparado como corretor de imóveis, com esse mercado aquecido, né? O que acontece assim, tá? O que eu vejo de bacana da nossa profissão,
Eu sou cúmplice em falar porque eu sou apaixonado pela profissão. Tá? A minha profissão não é diretor, minha profissão é corretor de imóveis, eu sou corretor de imóveis, tá? E o que é apaixonante na minha profissão é que eu consigo sonhar, tá? Quem trabalha no mercado imobiliário não tem um salário. Ah, eu ganho R$1.000 por mês, eu ganho 1.500. Não, tu não ganha, não tem salário. Mas em compensação a gente não tem teto. Fez uma boa venda para botar 10 mil no bolso, 15 mil no bolso. Aí mês que vem eu posso vender de novo? Claro que pode. Né? Ah, mas é tão fácil assim? Não. Aí vem o outro lado. Não é fácil. Tá? Vocês estão praticamente se formando aí, que eu soube, né? É bacana, já estão vendo que a matéria do técnico de transações imobiliárias, digamos assim, não é uma matéria difícil. Não é uma matéria que, eu tenho que ter pós-graduação, eu tenho que fazer... Não, se tu explicar, se tu estudar, for ali, tu entende. Vamos dar um exemplo. Fundo de garantia, regras do fundo de garantia. Mas é muito difícil. Não, não é. Tu pega as regras, tu lê, tu entra no site da Caixa Federal, por exemplo, o fundo de garantia, tu vai lá, decora aquilo ali, aprende aquilo ali, tu nunca mais te esquece. Então, não é difícil, só que ela é muito extensa. Tu vai mostrar o empreendimento, o cliente vai perguntar como é que foi feita a fundação. Mas eu não sei de fundação. O corretor tem que saber. Mas o que foi colocado de ferro aqui para estruturar? Isso eu não sei. O corretor tem que saber. Mas o que eu vou precisar de documentação para tirar financiamento? O corretor tem que saber. Então, é uma matéria bastante extensa. Ele tem que ser um pouco psicólogo? Tem. Ele vai sentar com o cliente, tu tem que saber o porquê que eles querem comprar. Daqui a pouco é o casal que está precisando de algo maior, ou pelo contrário, se apertou, precisa de dinheiro, tem que vender aquele ali para comprar, e tu tem que estar ali atendendo igual, tu tem que entender isso aí para te poder mostrar o imóvel correto. Então ele é meio psicólogo, ele é arquiteto, ele é professor, tu tem que explicar como é que funciona, óbvio, tem que ser vendedor, né? Acho que por isso e por outros fatores a nossa profissão é tão empolgante assim, e motiva tanto ser corretor de imóvel. Eu ainda estou sendo, eu digo, estou sendo picado ainda por essa energia que dá de ser corretor, que quando eu comecei a trabalhar, eu via as pessoas, uma empolgação, até falava, mas o que essas pessoas tomam no café da manhã? E agora eu já estou começando a sentir como é que é, depois você faz a primeira venda, a segunda venda, e é bem isso que você está passando aí. Mas assim, continuando aqui, que fatores devo considerar ao avaliar um bairro em potencial, né? Aqui no caso, assim, para a gente poder... me fugiu a palavra agora, mas eu poder ajudar o cliente, tipo, a gente atende muito cliente que a gente está na capital, que vem gente de fora, de outros estados, e vem muita gente do interior. E às vezes a pessoa pede assim, eu gostaria que você avaliasse pra gente, tu avaliasse para mim o melhor bairro, e aí eles vêm sempre com a ideia de, moinhos de vento. Claro, de novo, tá? De novo, essa tua pergunta, se eu entendi, vou responder, depois não era aquilo que tu me diz. Mas, de novo, tu avaliar o melhor bairro para aquele cliente, cai na pergunta anterior, que é sobre fatores determinantes de compra, tá? Claro. Vai muito da entrevista que tu faz com o cliente. Se tu faz uma entrevista bem feita, tu entende exatamente o que ele quer, tu captou, por exemplo, é um cliente do interior, vamos falar de Porto Alegre, tá? Estou no Novo Hamburgo, vou falar de Porto Alegre, que é meu chão aqui, digamos. Sim. Tu atendeu um cliente do interior, e ele está procurando, ele morava numa casa grande, ampla. Se tu levar ele nesse apartamentinho que eles estão construindo agora, o cara não vai comprar. Ele vai entrar e vai dizer, vou morar aqui dentro. Ele está acostumado no interior com salas grandes, com quartos grandes, né? No Novo Hamburgo tem muito disso. As construtoras de lá constroem apartamentos mais amplos. E as construtoras de Porto Alegre que vão ao Novo Hamburgo construir, constroem como constroem em Porto Alegre, pequenininho, e acabam não vendendo às vezes a velocidade que eles queriam. Né? Então a mesma coisa, tu pega um cliente aqui, e tu em vez de levar ele na Bela Vista, um cliente do interior, e leva para a Zona Sul, leva lá em Belém Novo, extremo sul, ele vai se encantar, aquilo é a cara dele. Então, mas tu está dizendo então que Belém Novo é mais avaliado? Não, não é. Mas
a percepção dele do que ele quer é outra, né? Então, Sim. vai dar entrevista. Tem clientes que moram na Santana, que é aqui pertinho, preferem morar num bairro não tão avaliado, mas morar num apartamento melhor. E tem outros que preferem morar na Bela Vista, num apartamento pequenininho, mais caro, mas ele está morando na Bela Vista. Então vai dar entrevista. É difícil tu como corretor, Tem que fazer a filtragem. tem que fazer o filtro e entender direitinho. Não sei se eu respondi a tua Não, pergunta. perfeito. Qual o impacto do mercado imobiliário brasileiro com a fusão aí das construtoras, né, que as grandes, tipo, vou dar um exemplo, A Brasil Brokers comprou a Noblesse. sim, a Cirela comprou a Roots Goldstein, é. e Melnick Ive. Isso. Isso é uma tendência. O que acontece? As grandes construtoras do centro do país, Rio, São Paulo, para entrarem, por exemplo, no mercado gaúcho, elas não podem simplesmente chegar aqui, botar uma bandeira, eu conheço tudo, eles não conhecem. Sim. Tá? Vou dar um exemplo, nós estamos lançando agora a Arena do Grêmio. Tá? Vamos lançar um grande projeto, um projeto faraônico, com muitos apartamentos, vai ser residencial, comercial, vai ter hotel, vai ter flat. E os paulistas chegaram de lá com as plantas já mais ou menos prontas. Sentamos para uma reunião e cadê a churrasqueira do apartamento? É verdade. Não, mas não precisa churrasqueira. Não precisa nem construir, tu não vai vender. É. Então nós orientamos eles que, pô, um apartamento, perto do campo de futebol ainda, tem uma churrasqueira. Ah, é verdade, tá. Montaram o projeto e fizeram. Então, para eles não cometerem essas gafas, esses erros, e aí o erro sai muito caro, o que é mais fácil fazer? Tu adquirir uma empresa com a cultura regional, tá? Como a Cirela fez. A Cirela entrou no Rio Grande do Sul por intermédio da Goldstein. Adquiriu a Goldstein, estou falando grosseiramente assim, né? Sim. Adquiriu a Goldstein e, por intermédio dos executivos da cultura da Goldstein, pode ver, ainda se fala Goldstein Cirela, né? Então, toca-se. A Brasil Brokers, né? A Brasil Brokers do Rio de Janeiro adquiriu empresas em todo o Brasil para se tornar uma empresa nacional. Aqui no Sul, se tu falasse em Brasil Brokers, ninguém ia saber quem é. Agora, a Noblesse, então nós já estamos aí há 3 para 4 anos, Noblesse Brasil Brokers. Sim. Dentro de alguns anos vai ser Brasil Brokers. Sim. Né? Então, por quê? A população já assimilou aquele nome daquela empresa, a cultura daquela nova empresa. Então, isso é muito normal, né? Isso é muito normal. E o mercado, como é que vai responder? As empresas pequenas vão continuar com o seu nicho de mercado. Por exemplo, uma empresa pequena de bairro, ela vai vender bem naquele bairro, ela conhece muito bem aquele bairro. Cara, se tu botar ela a competir com uma grande empresa, no final do mês uma vende milhões e a outra vende alguns milhares, né? Então é diferente, mas dentro daquele bairro ela é capaz de vender muito mais do que uma empresa grande naquele bairro, por causa da cultura. Então tem mercado para todo mundo, eu não vejo isso aí como, as empresas estão chegando aí, não vai ter problema nenhum, vai ser uma adaptação, um jogo de cadeiras aí, né? Em relação à pergunta anterior, o reflexo em relação às pequenas imobiliárias, acredito que já respondeu, né? Exatamente o que eu respondi. Perfeito. Bom, para encerrar a entrevista, primeiramente gostaria de agradecer a tua presença, Perfeito, prazer. ter aceito o nosso convite aqui do pessoal da Lafayette. Isso vai ser muito construtivo para a gente. Até quero agradecer novamente, porque achei que tu, como uma pessoa muito ocupada, talvez não aceitaria o nosso convite. Que isso. Mas a partir do momento que decidimos convidá-lo, tu prontamente falou, pode marcar, vamos conversar, e a conversa foi ótima. Mas assim, só para você deixar assim, para a gente, qual seria o perfil ideal do corretor para fazer parte da equipe Noblesse? E qual algum conselho para os nossos corretores? Acredito que já deu vários conselhos aqui, Mas vamos lá, mas eu só reforçando que eu assim. posso ajudar. Perfil de corretor para trabalhar na minha equipe. Gente, na verdade a gente precisa de corretores com vontade de trabalhar. Dinamismo, motivação, tá? Vontade de aprender. Ele tem que ser autodidata. Por mais que a Noblesse faça curso, treinamentos, o dia a dia do corretor, ele tem que estar aprendendo.
Sabe? Por quê? Tu vai atender um cliente hoje, o cara já entrou na internet e já olhou tudo. Ele sabe tudo que as consultoras estão vendendo, porque as informações estão muito rápidas. Lá quando eu comecei não tinha nem celular. Tu imagina um computador com todas as informações que o mundo tem hoje, né? Sim. Então tu tá indo para o Rio de Janeiro, vou me mudar para lá. Antes de ir para lá eu já olhei tudo que tem para o hotel que eu vou ficar, Claro. o apartamento que eu vou alugar, eu já olhei de longe. Então o cliente tem muita informação. Imagina a quantidade de informação que o corretor tem que ter. Então, ele tem que ser autodidata, ele tem que ser curioso, ele tem que tirar as dúvidas. Ah, mas o cliente me perguntou aquilo, eu não sabia. Uma vez só. Ele vai te perguntar, vai dizer, bah, não sei, eu vou descobrir, vou lhe informar. Agora, ele tem que ir atrás. Um pecado é um outro cliente chegar e fazer a mesma pergunta e tu não foi capaz de descobrir a resposta para dar para ele. Isso que eu acho que não pode acontecer, né? Motivação. O corretor tem que ser muito motivado. Por quê? Lembra aquela frase que eu disse no começo? Estamos antecipando a vontade de compra do cliente. Né? Nós estamos ligando para pessoas que não pensavam em comprar imóveis. Então tu vai ligar para ela, o que é normal tu escutar? Não, não quero. Aí tu vai ligar para outro. Não, não quero. Então, se o corretor se assustar com esse não, mas eu já liguei para 5 clientes, 5 pessoas e disseram que não. Normal. Isso aí é muito normal. Tu está ligando para pessoas que não estão procurando imóveis. Mas quando tu pegar uma, talvez eu vou aí conhecer tua loja, vou conhecer o decorado, esse é o cliente que tu precisava. Então, a motivação é o que derruba 8 de cada 10 corretores. É a motivação. O cara é motivado, o cara não se entrega. Bah, hoje não deu, mas amanhã alguém vai pagar essa conta. Então, assim, conselho que eu posso dar para os novos corretores, né? Tentem aprender a cada atendimento. Um exemplo que eu gosto de dar para meus corretores. Tu está trabalhando no nosso call center, ligando para as pessoas. Então tu liga. Bom dia, eu sou Marcelo Brilhante, eu sou corretor de imóveis, eu tenho um apartamento de 2 dormitórios, queria saber se o senhor quer comprar. Não. Ah, tá bom. Vamos ligar para outro cliente. Bom dia, eu sou corretor de imóveis, sou Marcelo Brilhante, corretor de imóveis, estou vendendo apartamento de 2 dormitórios, quer saber se o senhor quer comprar. Não? Não. Se ele fizer isso 10 vezes, ele vai receber 10 não. Então assim, tu recebeu um não, o que eu fiz de errado nessa minha abordagem que o cara disse não? Vamos botar no papel. Pega o papel e escreve. Bom dia, eu sou Marcelo Brilhante, corretor de imóveis. Bah, eu botei que eu sou corretor de imóveis, que eu quero vender um apartamento. O cara está se assustando. Eu vou mudar isso aqui. Aí ele vai ligar. Bom dia, meu nome é Marcelo Brilhante, represento a construtora Mosman de Novo Hamburgo. Eu tenho uma novidade no seu bairro. O senhor gostaria de escutar? Ó, mudou. O cara, novidade. Deixa eu ver, no seu bairro, perto da sua casa, nós estamos lançando 2 dormitórios, tem um decorado maravilhoso, você não quer vir conhecer? Então, a maneira que tu entrou, Brilhante, mas tu tem 30 anos de estrada, tudo bem, mas se tu fizer a segunda ligação melhor que a primeira, e tu fizer a terceira melhor que a segunda, imagina depois de fazer 50 ligações num dia, de segunda a sexta, como é que tu tá na sexta-feira de noite? Tu já melhorou muito comparado com aquela tua primeira ligação. Com certeza. Isso faz a diferença de um corretor para o outro. Motivação, então. Motivação, autotreinamento, determinação e foco. Se tu vai trabalhar produto econômico, aprende tudo econômico e foca e vai atender o cliente econômico e vai tentar ir aonde ele está. Tu vai atender alto padrão, mesma coisa. Sim. Aprende como é que ele fala, aprende como é que ele se veste, vai nos locais que ele frequenta e oferece imóvel para ele. Muito obrigado. Tá bom. Eu agradeço a Prazer. entrevista. Queria deixar registrado aqui que o Hugo está aqui, ele é o nosso diretor. Perfeito. Diretor do filme, da entrevista aqui, né? Perfeito. Então, uma boa noite a todos aí na sala de aula. E eu coloco à disposição, então, a Noblesse Brasil Brokers, né? Nós temos Sim. aí, temos sede em Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Florianópolis, né? Em Porto Alegre tem 6 lojas, né? Alguém querendo fazer um estágio, querendo conhecer a nossa empresa sem compromisso nenhum, a convite de vocês aí estão à disposição, mas vai ser um prazer recebê-los. Obrigado e boa noite. Obrigado. Já desliga. Ficou bom, cara. Não sei como é que ficou.